Vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Charles Nader com vocês para a gente falar um pouquinho hoje sobre a parte emocional, né? O que acontece ali, o equilíbrio e o desequilíbrio emocional, na verdade, que acontece com a maioria dos operadores, né? Então, boa noite a todos. Charles Nader mais uma vez aí para conversar um pouquinho sobre inteligência emocional, a parte emocional, a parte psicologia, a parte mindset do operador, né? Sejam todos bem-vindos aí, Marquinho, pessoal, Fusinato, todos queridos, Sanches. Pessoal, realmente o mercado, né, ele vem aí numa condição para a gente poder estar ganhando dinheiro, aprender a ganhar dinheiro junto com o mercado. É muito legal. Só que o que acontece? Para isso, eu preciso ter um emocional muito bom, né? Principalmente quando a gente vai poder trabalhar, a gente vai trabalhar no day trade, né? Acaba que é mais complicado, é mais difícil. Mesmo no swing trade, se for colocar capital maior, vai exigir um equilíbrio emocional muito grande. E o outro lado, né, seria o quê? O desequilíbrio, né? Então, assim, o que significa isso? Praticamente assim, ó, eu estudo uma coisa, me proponho a fazer uma coisa dentro do mercado, não imagino que eu estou correndo perigos dentro do mercado, só que o que acontece? Eu estudei uma coisa e não faço aquilo que eu estava estudado, né? Então o meu setup ele deu dinheiro, só que eu não obedeci o setup, eu não fiz aquilo que estava previamente estudado. E muitas das vezes o mercado ele vai nos levando, e a gente não imagina que está correndo risco dentro do mercado. E o mercado vai nos levando até que entra o desequilíbrio emocional. E aí é onde começa a dar problema, né? Porque se eu estava ganhando e de repente comecei a devolver um pouquinho, mesmo assim eu estou lá no lucro ainda, em dado momento você pega, começa a devolver, começa a ficar chateado, começa a ficar chateada e começa a devolver mais e mais e mais até que entra para um prejuízo ou pior, né? Se já entrou não acertando a mão no mercado, começa na verdade cada vez a perder mais, quer dizer, maximizar prejuízo. Muitas dessas condições, elas acabam acontecendo realmente num momento pequeno do mercado onde houve um desequilíbrio do operador. Então, ter, na verdade, esse equilíbrio emocional é uma das partes mais difíceis de entender, de aprender. Primeiro porque eu não acredito que eu estou correndo perigo no mercado. Eu sento bom da cabeça, acho que, na verdade, tenho que fazer o setup direitinho e tal. De repente eu começo a desobedecer e aquele negócio vai envolvendo e começa a levar meu capital. Eu vou ficando chateado, cada vez mais chateado, e acaba se machucando, né? Muitas das vezes, por exemplo, estou doido para tomar um café e não para tomar o bendito do café. E você fica operando para poder virar ou para poder acertar mais uma e está com aquela vontade de tomar um café, vontade de tomar um café, vontade de tomar um café, e aí não vai, você não para tomar um café, você não levanta, né? E aí então começa a gerar esse tipo de desequilíbrio aí do operador, né? Uma outra situação muito comum é uma condição assim, quando eu já ganhei dinheiro e começo a devolver aos pouquinhos, mesmo assim está tudo sob controle. Está tudo sob controle, só que está devolvendo já. Então já bateu meta e não reconhece. Uma primeira parte eu poderia dizer assim, bater a meta, pegar algo que já está estabelecido, pré-estabelecido, tanto no operacional, no setup, pô, é para comprar aqui e para vender ali, legal. Aí você pega e fez. Aí você pega e começa a devolver aos pouquinhos. Poxa vida, acaba gerando realmente um desequilíbrio, né? Então perde o equilíbrio emocional. Então é muito sensível essa parte. E para estar conversando conosco sobre todo esse tema, eu quero chamar naturalmente uma especialista, né, que pode nos ajudar muito. Há bastante tempo já está trabalhando comigo como operadora e de um ano e meio para cá, talvez um pouquinho mais, já como psicóloga, né? Psicóloga que é, e a Danusa Machado. Você está por aí, Danusa, por favor? Deixa eu ver se você está por aí para eu poder compartilhar com você aí, botar você para poder trazer um pouquinho desse universo do equilíbrio emocional, do que pode gerar o desequilíbrio, né? Esperar que você me manda um oi. Hoje realmente, hoje mesmo foi um dia, né? Comecei a mexer com o mercado ali, começou uma conversa chata e tal, rolou um desequilíbrio emocional, poxa, saímos aí no negativo, infelizmente, hoje, né? Então, faz parte, mas poderia ter sido evitado, né?
Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Fala, Oi, Danusa. então, tudo bom? Tudo bem, e você? Pedi para você colocar o microfone mais próximo só. Mais próximo? Não tá Isso. ouvindo? Tá, Melhorou? tá baixinho, tá bem baixinho. Tá baixinho? É. Então, você tem que aumentar esse microfone, peraí. Tá muito baixinho? Agora tá ficando melhor. Melhorou? Isso. Então, acho que é aqui mesmo, melhorou. Que legal. Danusa, primeiro Oi. eu queria que você se apresentasse para o pessoal, né? Contasse um pouquinho de quem que você é, um pouquinho de sua formação, o que que você passou com experiências aí na sua vida, né? Que, Aham. enfim, que faz parte para poder estar te trazendo aí ao sucesso que você está tendo como profissional dentro do mercado. Ah, tá bom. Então, eu me formei em psicologia, né? Na verdade, quando eu fiz a faculdade de psicologia, eu pensava em ser repórter, Charlão, olha isso. Que legal. Nada a ver, né? Aí eu fiz a faculdade de psicologia, me formei em 97 e assim, meus pais eles sempre batalharam muito para que eu pudesse me formar, estudar. Meu pai, minha mãe, eles pagaram até onde puderam, né, o estudo. Eu venho de uma família pobre e aí a gente foi conquistando as coisas aos poucos. E assim, quando eu me formei, eu fui pesquisar o mercado, né? Fui pesquisar depois de já formada, né? O correto teria sido pesquisar antes. E aí eu fui pesquisar o mercado e eu vi o quanto o psicólogo não era bem reconhecido pela remuneração, né? A remuneração do psicólogo não era tão boa. E eu fui verificar onde é que eu podia ter uma qualidade de vida melhor, né? Naquela época eu já gostava de dinheiro, né? À toa que eu vim para o mercado financeiro. Claro. Aí fui pesquisar onde eu pudesse ganhar um pouco melhor e eu descobri que o exército, né, que as forças armadas de um modo geral, eles pagam melhor pelos profissionais, né? E aí eu fui participar de um processo seletivo. Participei algumas vezes e participei de três seleções, mais ou menos, e não desisti não. Eu ia atrás todas as vezes e acabei passando em um dos processos. E aí fiquei trabalhando como psicóloga da aviação do Exército em Taubaté. Aí eu me mudei para lá, inclusive, fiquei lá 7 anos, oficial temporário no Exército, ele fica em média só 7 anos, né? E lá eu me especializei em prevenção e investigação de acidentes aeronáuticos. Inclusive fiz uma pós-graduação pelo Instituto de Psicologia da Aeronáutica, né? Que eles na época, hoje eu não sei mais como está isso, mas na época eles eram os únicos que tinham competência para formar psicólogos para esse centro, porque não sei se você sabe, acho que você sabe, se era de aviação, né? Que todo acidente que acontece tem que ser investigado, todo acidente aeronáutico. Claro. E quem conduz essa investigação é o CENIPA, né? Então, o que acontece? Ele, somente o CENIPA, que pode formar os profissionais para fazer esse tipo de investigação e também fazer a prevenção. E aí eu fiz o curso lá, fui encaminhada pelo meu comando para fazer o curso lá e me especializei nessa área. Trabalhei lá durante 7 anos, né? Depois eu fui para trabalhar em algumas outras empresas, sempre na área de gestão de pessoas, treinamento, desenvolvimento. Uma outra empresa que eu fui também foi o Sebrae, onde eu trabalhava com micro e pequenos empresários e na formação do comportamento deles também, né? Que é o que a gente chama de comportamento empreendedor. Essas características do comportamento empreendedor, elas foram estabelecidas pela ONU em parceria com algumas outras instituições de pesquisa. E o que eles definem? Eles definem assim que existem alguns comportamentos que são favoráveis para que as pessoas possam ter sucesso enquanto empreendedores. Né? E aí eles destacam 10. Eles falam que são vários, mas eles destacam 10 desses comportamentos. Então, esses 10 comportamentos são conhecidas como CCE, que é a característica do comportamento empreendedor, e que é estabelecido pela ONU. Então, no Sebrae, eu trabalhava também com isso para desenvolver essas características, esses comportamentos empreendedores nos micro e pequenos empresários, né? No Sebrae também depois eu passei pela parte de gestão de pessoas, onde eu fazia o acompanhamento e dava suporte posteriormente para as pessoas que estavam à frente nesse desenvolvimento dos comportamentos, né, com os micro e pequenos empresários.
E nessa época eu já estudava o mercado financeiro, eu já vinha estudando, fazendo cursos, eu aproveitava as minhas férias, né, para fazer cursos de imersão, para me dedicar um pouco mais, para acompanhar ali o gráfico, visto que a gente não, eu não podia fazer isso, né, no horário de trabalho, e aí eu já vim estudando. Em 2016, né, eu comecei a estudar, acho que em 2014, 2013. Em 2016 eu falei, eu vou me dedicar exclusivamente a isso, né? Vou me aprofundar. E daí que eu comecei a trabalhar, né, a fazer, ou trabalhar como trader. Você operou entre 2013 e 2016, não? Eu operava mais bem pouco, eu fazia mais position, né? Eu fazia mais swing trade naquela Entendi. época, né? E aí, quando eu decidi, por isso eu comecei a fazer trabalhos de trader, focar só para isso. E aí, quando eu conheci você, né, Charlão? Que aí você descobriu que eu era psicóloga e tal, e me convidou para fazer o trabalho de psicologia aqui. E eu falei, nossa, precisa mesmo de alguém de fora vir e dar um chacoalhão na gente e mostrar, ó, oh, acorda, olha só, né? Tipo assim, o quanto tem muito a ver com toda a minha experiência profissional, o quanto, assim, a bagagem do conhecimento comportamental, ela serviu e está servindo até hoje, né? Porque isso, você me permitiu voltar a estudar, a rever algumas questões para que eu pudesse aplicar, e tem tudo a ver. Então, para você ver, a ONU, né, já fala que o comportamento é fator significativo para um empresário ter sucesso. O CENIPA, eles sabem que se existe um acidente aeronáutico, o fator emocional está envolvido naquilo, imagina por que não no mercado financeiro, né? Ainda mais Então, batendo assim, operação o dia todo, day trade, tudo, na verdade, né? exatamente, ainda mais batendo operação o dia todo, né? E como Deixa eu te você perguntar falou, uma coisa. Qual que é a parte lá que tem uma parte que você preparava pilotos de helicóptero? Como que é isso? Eu queria que você me contasse um pouco mais sobre isso. assim, existe um processo de seleção, né, no Exército, e existem as especializações. Então, são poucas pessoas que têm a chance de se tornarem pilotos de aeronave, de helicópteros, né, no Exército. Por quê? Porque já existe a nossa força aérea, né? E o Exército ele tem uma outra função, essa parte de aeronave, né? Aeronave. E o processo seletivo ele é bem intenso. Então, algumas pessoas, quando elas já estão lá, que elas já são tenentes, e elas vão e tentam, né? Ou até mesmo como aspirantes. E aí, eles passando nesse processo, eles iam para onde eu trabalhava, que era o Centro de Instrução de Aviação do Exército. Chegando lá, existia todo o conhecimento técnico, né, o conhecimento operacional da aeronave e o fator humano, que era o aspecto psicológico. O fator humano, que era tanto os médicos, né, quanto nós psicólogos. E aí essa formação se dava em desenvolver, Charlão, neles, um comportamento de segurança de voo, um comportamento preventivo, ou seja, era o autoconhecimento. E Porque, assim, isso era um processo que levava quanto tempo quando um passava lá? ano, Um um ano. ano, eles chegavam em fevereiro, isso, e se formavam em dezembro. E, assim, era um acompanhamento que a gente acompanhava, eu ficava lá dentro da aeronave com o aluno e o instrutor pilotando e a gente lá observando o aluno, né? Então, assim, eu ficava tranquila porque tinha um instrutor ali, né? Qualquer coisa que o aluno fizesse, o instrutor segurava as pontas, né? Mas a gente tinha essa parte de ficar observando o comportamento, a atitude dele, por exemplo. E isso era importante, que eu tinha que dar um feedback para ele, falar, olha, passar para ele o perfil do comportamento dele e mostrar para ele em que momento aquele comportamento poderia ser um risco para a segurança dele e das pessoas que estavam na aeronave com ele, né? Então, o objetivo principal era esse, a prevenção. No entanto, quando aconteciam alguns acidentes, Danusa, aí então assim, foi, quando a gente chegar, quero chegar a falar um pouco do seu trabalho. Mas olha tá, só, então isso significa o quê? Se eu começar a me autoavaliar, se eu começar a observar o meu comportamento aqui dentro da minha casa, na frente do meu computador, né, perante ao gráfico, perante ao mercado andando ali, eu tenho chances de detectar
quando que eu posso estar entrando para uma derrocata no dia, quando que eu já tive uma parada massa na mão e não dei valor e já, putz, era para ir para um caminho, já estou indo para o outro. Quer dizer, tem como Sim. identificar então, não tem? Tem sim, Charles, e é isso que a base de tudo, né, do nosso sucesso é exatamente esse, o autoconhecimento, né? Porque assim, a gente, para ser trader, a gente tem que ter uma disciplina ali ferrenha, né? E a gente tem que seguir as regras, as estratégias. Então, quando eu começo a perceber alguns comportamentos, né, que nem hoje, né, uma pessoa falou ali no nosso grupo, no Virada de Chave, que ela não está conseguindo segurar as operações e quando ela ganha, ela não consegue segurar, devolve no mercado, volta. Então, o que eu sugiro nesse momento, né, que a pessoa veja ali e escreva, porque muitas vezes as pessoas não têm o hábito de anotar ou de se observar, como você falou. Então, anote qual é o comportamento padrão ali, o que eu repito todas as vezes. É isso? É não segurar a operação? É. Por que que eu não seguro a operação? Tem sempre que ter um motivo, né? Ou eu quero mais, que pode ser a ganância, né? Ou eu estou ansioso demais, e nisso pode levar uma série de aspectos. Se eu estou muito ansioso, se eu estou muito tenso, alguma coisa pode estar errada ali no meu gerenciamento. Ou eu estou entrando com a mão muito pesada, né? Então eu não vou ficar tranquilo de operar, porque uma coisa eu dentro das minhas possibilidades, por exemplo, se eu posso operar no máximo 5 contratos, se eu estou operando 2, eu consigo ali manter a minha atenção, eu consigo ficar centrado, segurar a operação até onde ela deve ir. Agora, se eu posso operar no máximo 5, eu estou operando 7, o meu emocional não vai ser o mesmo. Né? Então, aí é uma série de fatores que a pessoa tem que começar Por a se que muda, observar, Danuzá? porque acaba acontecendo o seguinte, Charles, nós somos razão e emoção, né? Então, quando a gente põe em prática a parte técnica, a gente tem emoção, mas só que a nossa maior capacidade está na concentração, na parte cognitiva. Eu consigo pensar, eu consigo raciocinar, eu consigo interpretar. Só que quando a minha emoção prevalece, quando a minha emoção está acima, né, está alterada, vamos dizer assim, ela deixa turvo a minha capacidade cognitiva. Isso é fato, né? Então, assim, eu costumo dar um exemplo. Às vezes as pessoas, quando a gente vai fazer algo que a gente sabe, mas quando sabe que está sendo avaliado, a gente começa a ficar nervoso, né? Então, é a mesma coisa. Por quê? Porque eu estou com uma emoção, eu estou com medo de ser reprovado, né? E no mercado eu tenho medo de perder dinheiro, eu posso ter medo de errar a entrada. Então, a minha emoção ela está excedendo a minha capacidade cognitiva. E aí acaba que automaticamente isso é cognitivo. Quando a minha emoção está elevada, a minha capacidade de raciocínio ela diminui, a minha capacidade de concentração diminui, a minha atenção diminui. Então, Né? tá, então deixa eu te perguntar outra coisa. Olha só. Então quer dizer que se eu tiver um setup e eu realmente batalhar para ter a famosa disciplina dentro do setup, pode ser muito melhor do que eu ficar, por exemplo, analisando e tentando achar entradas aleatórias. Não seria mais ou menos isso? Perfeito. É isso mesmo. Eu vou dar um exemplo, Charles, de uma pessoa que eu estou acompanhando, né? Ele tinha um setup, né? Ele tem o setup, ele trabalha com o seu setup. Ele tem a estratégia, tem o gerenciamento, só que em algum momento a emoção cegou ele para tudo isso, né? Por quê? Porque ele estava com medo de perder dinheiro, ele estava num processo de transição na vida dele, com algumas mudanças importantes acontecendo, que isso também interfere, por exemplo, às vezes a pessoa vai casar, isso é um fator que pode interferir, né? Porque ela está preocupada com outras coisas, está preparando outras coisas. Né? Então, assim, ela pode, se ela está com problema de saúde em casa, isso também pode interferir. E o que aconteceu? O que eu falei para essa pessoa, qual é a sua estratégia? Você sabe qual é? Então, é a primeira pergunta que eu faço. A pessoa sei. Então, se você sabe, escreve qual é a sua estratégia. A pessoa vai e escreve. Tá claro para você onde você tem que entrar e onde você tem que sair? Tá. Então, é só isso que você vai fazer durante todo o tempo que nós estivermos no acompanhamento. Por quê? Daí, Charlão, já reduz a maior parte das variáveis.
E tudo que acontecer ali, a gente vai trabalhar em cima das emoções da pessoa e não em cima do setup, porque o setup já está estabelecido, né? Então, assim, a pessoa tendo o setup, fica muito mais fácil dela trabalhar a emoção. Porque assim, ó, se o setup é probabilidade, tem chance de acerto de erro, esse é o meu parâmetro. Então, assim, ele dá certo, não tá dando por quê? O problema sou eu. Então, onde é que está o problema? Aí a gente começa a analisar as emoções. Entendi. Entendi. E Entendeu? deixa eu te perguntar uma outra coisa que acontece bastante. Que é assim, quando eu comecei no mercado, eu cheguei a trabalhar 16 horas por dia, dentro de operar, pregão, estudar, analisar gráfico, tudo. Em dado momento em diante, isso deixou de ser salubre. E hoje É. eu procuro trabalhar aqui na live, por exemplo, são 3 horas a 4 horas, né? Uhum. Mesmo assim, eu trabalho mais, na verdade, dentro do mercado hoje, né? De qualquer forma, eu diminuí muito, 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 muito mesmo, tudo que eu faço dentro do mercado. E tem uma parte que eu vejo o pessoal chegando e não, talvez não entenda, porque nunca ouviu falar, mesmo que vai ouvir falar, não leva a sério, não vai assim, Uhum. a ficha não vai cair tão rápido. Que é um negócio que é o seguinte, que é a fadiga da decisão, né? Uhum. Então, isso acaba acontecendo. Como que é essa parte da fadiga da decisão? Acontece sim, Charlão. Ó, assim, nós temos um limite onde a gente pode explorar a nossa capacidade mental. Então, assim, o que eu chamo da nossa capacidade mental? Principalmente o que nós que somos traders, nós utilizamos, né? Então, a gente tem que ter uma atenção difusa muito grande, ou seja, a capacidade de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo e pegar informações dessas coisas. Isso já é extremamente fadigante. Aí a gente tem que ter uma capacidade de concentração muito grande e uma tomada de decisão muito grande. Tudo isso está relacionado com a nossa mente, com o cognitivo, né? Só que a gente tem um índice, um nível de fadiga, a gente tem uma quantidade extrema onde a gente pode ir. Se eu excedo aquilo, eu não percebo, mas a minha capacidade de tomada de decisão, ela fica prejudicada. Por quê? Porque eu não vou conseguir ver sinais que se eu estivesse descansado ou descansada, eu veria, né? Eu não vou conseguir interpretar informações que é fundamental, né? E assim, se eu estivesse descansado, eu interpretaria. Então, às vezes a pessoa se sobrecarrega, né? Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, eu operei Forex de madrugada e depois eu fui e operei não sei o que agora. Gente, aí às vezes a pessoa não sabe por que está perdendo dinheiro, mas é cansaço, é fadiga, porque o cérebro tem o seu limite, né? Ele tem um limite máximo ali onde ele aguenta e até a gente precisa descansar. A gente precisa dormir, a gente precisa se alimentar bem, precisa se exercitar, né? Eu sempre falo para o pessoal, uma das formas de você ativar, aumentar a sua capacidade de atenção e de concentração é através do exercício físico. Outra maneira de você conseguir ativar e melhorar sua capacidade de atenção e concentração é uma boa alimentação, é o relaxamento e o lazer. Então, às vezes a pessoa, eu não sei porque eu não estou indo bem, mas ela não se deixa, ela não se dá tempo para o lazer, ela não tira um momento para descansar, né? Ela não faz atividade física, né? Porque a gente que é trader, se pudesse, ficava ali o dia inteiro operando, né? Mas é fundamental que a pessoa faça uma atividade física, que ela se alimente bem, né? Que ela tome água. Às vezes acho que a pessoa nem toma água, né? Fica ali o dia inteiro, não toma Ó, água, não põe uma garrafinha. tudo isso vai me levar ao equilíbrio emocional, seria isso? Isso, tudo isso leva ao equilíbrio Não é nem emocional. uma coisa nem outra. Quer dizer, não adianta eu bater uma Não. operação, ganhar R$ 700, que eu não vou. Se eu não estiver fazendo tudo isso, eu não vou estar equilibrado emocionalmente. Não vai estar. E assim, além de não ter o equilíbrio, né, tem uma outra questão. O autoconhecimento é fundamental para tudo isso, sabe? Eu acho que até, por exemplo, Charlão, se hoje a pessoa percebe, nossa, eu estou muito irritado e eu percebo que nas vezes que eu estou irritado, as minhas operações não dão lucro, isso é autoconhecimento. E isso, a pessoa tem que se respeitar, né? Tem que respeitar esse momento dela. Então, além de tudo isso que a gente falou, o autoconhecimento também é fundamental para a pessoa saber onde é que está o limite dela.
né? Por exemplo, se eu sei que eu não vou aguentar ali de manhã, quando eu não me preparo bem, eu já chego e faço operações erradas, autoconhecimento. Então, vou me antecipar. E se eu não conseguir estar no horário que eu determinei, eu sei que eu vou fazer algo errado, espero, respiro, vou lá, faço as coisas com calma, né? Então, daí a importância até, eu acho, sabe, de ter um checklist operacional mesmo, um checklist de controle emocional, para a pessoa se conhecer, né? Danusa, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Dentro de tudo que eu vivi e vivo dentro do mercado financeiro, tem uma parte dos meus estudos, né, que eu sempre procuro fazer o seguinte, interpretar aonde que pode ser o próximo movimento, né, o imediatíssimo, sabe? Principalmente quando eu estou de fora do mercado. Então eu cheguei, sentei e vou operar, independente do horário, tá? Tá. Eu cheguei, sentei e vou operar. E eu quero, na verdade, entender aonde que o preço pode ir imediatamente. Eu não quero errar a primeira operação, aquela sequência de primeira, segunda, terceira, quarta operação que me joga para o negativo já de início dentro do dia, daquele dia de trabalho e tal, eu acabo errando e acabo perdendo dinheiro de cara. Então, assim, eu procuro fazer um trabalho muito grande em estar entendendo aonde que o preço pode ir imediatamente, aonde eu estou olhando, não tem os próximos candles, eu falo assim, agora é aqui, é para baixo e dá para pegar uma grana já. Né? Então, esse é um trabalho que eu faço há muitos anos já, e eu consigo ter um índice de acerto muito grande nas primeiras operações. Né? E depois, isso tudo acaba, muitas das vezes, acaba se perdendo e tal. Como que é, que eu gostaria que você falasse assim, como que é essa ansiedade de, ao invés de eu olhar e clicar, eu olhar e entender o que está acontecendo para depois clicar, já, no início do game ali, sabe? O que acontece, Charles, muitas das vezes, né, uma das razões disso é a pessoa estar bem relacionada com o medo também. As pessoas, né, mais do que ganhar, elas têm medo de ficar de fora. Então elas acham assim, eu vejo, é muito frequente, as pessoas elas choram muito mais pelo que deixaram, né? Assim, deixaram, eu não entrei naquela operação, olha só se eu tivesse feito isso ou aquilo, do que de fato olhar para frente, ver as possibilidades daqui para frente, né? Então, talvez até por essa mania, a gente tem que olhar para o lado esquerdo do gráfico para entender o que vai acontecer do lado direito, mas as pessoas moram do lado esquerdo, né? Elas não saem, elas se fixam no lado esquerdo, e isso é um problema, porque elas acabam fazendo por medo de ficar de fora, por medo de não entrar na operação. E hoje em dia tem uma questão que é muito interessante e perigosa, né? Eu falo que é a questão da comparação, da inveja. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não entrei. Aí uma pessoa vai lá, fala no chat, um amigo, que muitas pessoas operam em grupo, eu entrei, eu peguei. A pessoa quer morrer com aquilo, né? Então, eu acho que o autoconhecimento está aí também, sabe? Eu estou competindo com quem? Né? Eu tô querendo mostrar o que para quem? Para mim mesma? Eu vou sair correndo atrás do preço só para não ficar de fora, só para falar eu tô aqui dentro e depois ter o que comentar. Um dos motivos é esse. Né? O outro, e que também está relacionado com isso, é a comparação, sabe? Então, ou assim, achar também, um segundo motivo, é achar que nunca mais vai ter outra oportunidade igual aquela na vida. Então, a gente vive num imediatismo tão grande que a gente leva isso para o mercado, esse imediatismo. A gente acha que se eu não fizer essa operação, eu estou fadada ao fracasso. Se eu não entrei nesse momento agora, às 9 horas que eu vi isso acontecendo, eu nunca mais vou ter uma outra oportunidade como essa na vida. Quer dizer, às vezes a pessoa... então, olha só, então quer dizer, do que você está falando, eu entendo assim, então, de certa forma, né? Que porque está chegando muita gente no mercado e não vai parar de chegar, essa que é a real. Sim, sim. Né? Praticamente, os números que nós temos, né, na minha opinião, eles vão dobrar e triplicar. Os maiores números que nós temos, na minha opinião, vai dobrar, vai triplicar, enfim. De certa forma, você está falando uma coisa que eu tenho que pensar um pouco realmente com a sala, porque o que acontece? Do que você está falando, eu entendo assim, tem muita gente que está vindo, que vai vir para o mercado e que, na verdade, não está aí para ganhar dinheiro, pelo menos intrinsecamente. Está mais aí para poder fazer parte do negócio
para poder falar que faz, para poder falar que Exatamente. eu sou operador de mercado, eu trabalho com a Bolsa de Valores. Então, quer dizer, esse tipo de gente não está nem perto de aguentar o tranco que tem que aguentar para sequer chegar a ter uma consistência mínima, digamos assim, né? É isso mesmo, Charlão. Assim, a gente sabe, né, primeiro, que o mercado, ele é formado por algumas pessoas que são muito vaidosas, né? Então, assim, existe muito essa questão da vaidade. Outra coisa, é muito status você falar, eu opero no mercado financeiro, É né? Eu legal, sou né? trader. É legal, né? Bonito, chama atenção na festa. Só que isso acaba fazendo com que a pessoa adoeça, né? Porque ela vai querer buscar um negócio ali que às vezes ela não tem ainda não está preparada para aquilo, ela Preparado, não né? tem uma estrutura, né? Porque precisa, além do conhecimento técnico, ter uma estrutura. Outra coisa, às vezes a pessoa não está preparada nem para ganhar ainda dinheiro ali, né? Que precisa ter um equilíbrio. Olha, eu ganhei, e aí, como que eu vou fazer com esse. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Né? O que é ganhar? Muitas vezes a pessoa nem não está preparada nem para isso. E aí ela chega e ali quer viver esse status, às vezes quer viver também muitos, né? Até comentei ontem na live no seu canal, muitos que muita enganação, muita mentira que às vezes algumas pessoas pregam por aí, que é dinheiro fácil, não é dinheiro fácil. Né? A gente tem que estudar muito, a gente tem que se preparar muito e principalmente trabalhar o emocional, estudar o emocional, se conhecer, ter cuidado com os seus pensamentos, né, com essa questão de comparação e de querer ser melhor e de, olha, eu peguei ali eu adivinhei o fundo, né? Mas aí eu fico perguntando, mas para que você quer adivinhar o fundo, né? O Não é objetivo melhor não era ganhar você dinheiro, o objetivo não é ganhar não dinheiro, precisa né? adivinhar o Então, fundo. assim, né? Eu adivinho. Então, existe muito disso, Charlão, e acaba adoecendo as pessoas. Muitas pessoas, a nossa profissão é uma profissão bastante solitária, né, por vezes, e existe muito caso de depressão no nosso meio, né, em função de tudo isso, da pessoa querer ser o que ela não é, querer mostrar para as pessoas uma coisa que não é realidade, que não é real, e é pesado você tentar manter algo que você não é, né? Você Seja está aparência. falando, eu estou pensando aqui, numa sala como a nossa, por exemplo, eu fico imaginando, na verdade, o cara que já tem um pouco mais de idade e está surrado no mercado, ou está começando no mercado, aí tem um monte de menino, na verdade, e lê esse menino, às vezes, até pessoas com mais Sim, idade do que nós, né, com sim, conversinha mole, influenciando os outros e deixando os outros deprimidos porque não está acertando. E às vezes eu vejo é lá, isso pô, mesmo. idiota, você podia ter feito isso, para, não sei o que. Quer dizer, todo mundo quer ser comandante, na verdade. Mas, Sim, é verdade. abarcar a situação de ver o que está acontecendo no mercado, que tem gente que está sofrendo, gente que está perdendo, gente que está ganhando, e você tem que tentar empurrar o cara para cima, Sim, para frente. sim. Às vezes o próprio cara que está ganhando está colocando pedras que ele pode rapidamente estar voltando para o prejuízo e não consegue enxergar isso. Uhum. Tudo isso é o quê? Tudo isso é um perigo, na minha opinião, né? Que o dinheiro da pessoa está correndo, primeiro o dinheiro, porque às vezes o dinheiro, por exemplo, não é meu, o dinheiro é meu, da minha Uhum. esposa, da minha família, então esse Sim, dinheiro ele sim. está correndo perigo, sim, né? É, E tem que desviar, e o maior perigo que o dinheiro está correndo é o da própria pessoa. E daí, quando aquele dinheiro começa a ser denigrido, né, aí vai uhum. começar os efeitos colaterais psicológicos. Você Sim, entendeu? sim, é O cara verdade. sofre pelo dinheiro e não está vendo o mal que está sendo feito com a minha cabeça, né, com a cabeça do operador, ou às vezes com a Sim, cabeça dos demais operadores da sala. Isso me irrita muito. Que, verdade, pô, tá Charles. tudo bem para você? Muito bem. Só que a maioria do pessoal da sala está com problema. E daí não Exatamente. consegue ter esse espírito de coletividade, e daí vai, É, vai denigrindo, vai deprimindo. Então, assim, tanto eu vou vai. me deprimindo como operador, porque eu estou perdendo Uhum, dinheiro, e depois também uhum. tem gente que fica falando, gralhando muito e fica deprimindo os outros operadores dentro Os da, outros. da sala. Então, tudo isso para mim é É, totalmente antiprodutivo, na verdade, né? E gera daí uma. totalmente, Charles. Desestabiliza emocionalmente, né? E, Desestabiliza. A então, pessoa tem que estar muito bem com ela mesma, porque olha só, tem pessoas, né? Eu brinco assim, mas tem muitas pessoas
que são más, né, nas redes sociais, ali no chat, porque elas fazem de propósito. Eu só fico olhando, eu falo, gente, mas qual a necessidade, né, de fazer isso? Porque eu lembro quando eu estava no começo, assim, que a gente, as pessoas falavam, eu consegui tal coisa, você se sente péssima, você fala, meu, o problema sou eu, né? Como eu sou burro, ou como eu sou burra, ou às vezes a pessoa não tem nem, assim, eu fico vendo, Charles, o seu trabalho ali, ele é muito pesado e cansativo, né? Por quê? Porque você está lidando com uma série de pessoas ali, você tem que buscar, assim, o acerto daquelas pessoas, é como você falou, você está movimentando milhões ali, né? E ainda tem que ficar controlando aquelas pessoas que querem desvirtuar, conduzir as pessoas para lados ruins e que está ali com o objetivo mesmo de minar. Sabe? Então, o que eu dou de sugestão para as pessoas que se sentem mal com isso? Fiquem tranquilas com elas mesmas. Sigam, assim, tá ali com você, confia no que você falar, acredita no que você falar e não dá ouvido para mais ninguém. Porque tem a questão também de muitas outras pessoas que entram e falam, não, isso acontece por isso faz por isso, sabe? E aí vira uma bagunça na Solução cabeça para da tudo, pessoa. né? Todo mundo tem Solução para solução para tudo. tudo. Todo mundo tem solução para tudo. Só não tem Então, solução assim, para mim mesmo. Eu tenho solução para todo para a mundo, própria eu só não vida. resolvo o meu problema, né? E assim, a pessoa, aí você vai ver a vida da pessoa, assim, tá uma maravilha, tá nada, sabe? Então, aquilo é para ela se satisfazer egoicamente, porque a vida dela tá uma catástrofe, então ela tem que mostrar para alguém que ela é boa em alguma coisa, né? Então, como ninguém vai descobrir a verdade, aí o que acontece o que eu sugiro para essas pessoas, né, que estão ali, que estão sofrendo, que estão tristes, a gente fez uma escolha, a gente tem sempre que fazer uma escolha, né? Então, vamos supor, você escolheu pôr essa camiseta dessa cor hoje, você deixou de lado outras cores. Então, a gente faz sempre uma escolha. Fique tranquilo com a sua escolha. Eu confio no Charles, eu vou seguir o Charles e eu vou ouvir o que ele está falando e até que eu consiga caminhar sozinha, eu vou ali me escorar no Charles e pronto, deixa as pessoas falarem o que Até legal quiserem. você falar isso, porque também, assim, ó, no aspecto emocional, na verdade, como que é essa situação? Porque, ó, por um lado, na verdade, a gente não tinha informação antigamente. Uhum. E tudo que a gente tinha que aprender no mercado, a gente tinha que aprender ou caçando muito, ou confiando em poucos professores que tinham na época, e para mim foi muito bom esse ponto, e também pagar para poder estar aprendendo. Porque a gente testava, entendeu? Você pega o dinheiro e testa. E isso custava. E agora nós estamos vivendo um momento contrário. Agora tem um monte de informação, um monte de gente para seguir, um monte de setup, um monte de livro para ler. O que você daria um conselho? Qual conselho você daria para quem está chegando no mercado e está realmente se deparando com tantas e tantas coisas para poder começar a resumir, para poder então estar conseguindo extrair dinheiro do mercado? Porque eu vou te falar, hoje eu ficaria totalmente perdido. Né? Sim, é verdade, você tem razão, Charles, mas eu vou te falar assim, eu acho que a primeira coisa, cada um tem o seu valor, né? O que é valor para si, né? O que eu digo de valor, assim, olha, a gente tem aquela questão, para mim é importante que eu tenha amizades verdadeiras, olha, para mim é importante o respeito, para mim é importante não mentir, para mim é importante ir à igreja, cada um tem o seu valor. Então, o mais próximo que o seu mentor chegar do que é valor para você, eu acho que é uma forma de você conseguir confiar nessa pessoa. E foi assim que eu comecei a seguir você. Porque, assim, eu via sinceridade nas suas palavras, né? Eu via a sua simplicidade, o seu cuidado com as pessoas. E isso, para mim, é valor. Isso é importante. Né? Então, eu acho que as pessoas da mesma forma. Então, assim, aquelas pessoas que ligam muito para essa questão de status e querem dinheiro e mais, tudo bem, elas vão e sigam aquelas pessoas Quer dizer, se eu quiser encontrar um fazem mentor isso. no mercado hoje, uma linha de estudo no mercado hoje, eu deveria procurar uma pessoa assim, que eu me identifico realmente com o que... Pegar os meus valores e procurar naquela outra pessoa, ver se ela tem os mesmos valores. Seria isso? Isso. É uma sugestão que eu dou. Por quê, Charles? Porque, assim, a gente tem que fazer uma escolha, né? E, geralmente, eu não posso abrir mão do que é verdade para mim
por conta de uma outra pessoa, né? Hoje em dia as pessoas estão perdendo muito isso, né? Então, assim, se eu consigo encontrar alguém que tem os mesmos valores, respeita as mesmas coisas que eu, né? Então, isso fica mais fácil. E, assim, para mim, o que é valor é a verdade, a sinceridade, a transparência. E eu consegui perceber isso em você. Então, a pessoa, é uma sugestão que eu dou para ela, né? Vai atrás disso, daquilo que você acredita, daquilo que para você é importante, entendeu? E Poxa, que abraça legal. aquilo, porque assim não adianta ficar pulando de um lugar para outro, senão a gente não Não aprende dá nada valor, né? também. E isso é um outro negócio que você está falando que até eu gostaria de perguntar. O que que, assim, em dado momento, né, eu trabalhava e batia, eu tinha muita coragem, botar capital, Uhum, botar dinheiro, não tinha dinheiro, na uhum, verdade, mas eu nunca tive medo de perder, botava dinheiro e muitas vezes ganhava, não dava valor, perdia, daí ficava triste, uhum, e nos outros dias eu perdi. Então eu praticamente fazia duas coisas. Uma eu perdia, a outra eu perdia, uma eu perdia e a outra eu ganhava e depois eu perdi. E eu não depois segurava perdi. o dia de ganho, né? E assim eu vim Sim, desenvolvendo a estratégia do virada da de chave, planilha. da estratégia do Uhum, 3% da planilha, assim, comecei a conter realmente. Pô, coragem eu tenho muito, não tenho medo, só que eu também não estou uhum, fazendo a coisa certa, matematicamente não está fechando. Né? E daí o que uhum, aconteceu? Era chato, era ruim, por quê? Porque eu tinha que operar menos, porque eu tinha que, na verdade, me uhum, contentar com pouco dinheiro, muito menos do que eu perdi. E o que aconteceu? Daí eu tinha que fazer o seguinte, eu tinha que passar a acreditar em duas coisas. Primeiro, que um trabalho de formiguinha ia dar resultado, uhum, isso não, isso é uma das partes que até hoje eu tenho dificuldade, né? Embora eu sei que o caminho é por ali, mas eu tenho dificuldade, eu não posso deixar escapar isso de mim, uhum, porque senão eu quero socar contrato para resolver a parada logo, né? E a outra uhum, foi aprender a acreditar nas minhas análises, aprender a acreditar no setup. Tanto é que eu vim parar com esse setup, que muitas das vezes eu não estou acreditando no setup, só que eu também, muitas das vezes, eu não deixo de me posicionar a favor do uhum, setup, porque falar, meu, uhum, se eu tiver errado, o setup possivelmente vai estar certo. Aí eu estou errado, uhum, ele vai lá, tá certo, pelo menos eu me livrei de me ferrar. Né? E tudo isso me uhum, levou realmente a uma condição de ter que acreditar em tudo, acreditar no setup, acreditar na análise técnica, acreditar que eu sou capaz de interpretar a análise técnica e eu sou capaz de acertar o que pode possivelmente acontecer ali na frente, e com isso eu sou capaz de fazer o meu dinheiro crescer. uhum. Só que uma coisa que não teve jeito, que assim, eu dependo também do tempo. Eu não consigo ganhar Sim. dinheiro estourar de hoje para amanhã, né? Como que é Uhum. essa parte do acreditar em tudo isso que eu estou te falando? O que você acha disso, Danuzá? Ó, eu acho assim, Charlão, você trouxe, né, as questões que a gente tinha falado ali no começo. Primeiro, você se conhece, você tem um autoconhecimento, isso é fundamental. Então, você sabe, olha, eu sei que eu não tenho muita paciência, eu sei que eu não tenho medo de operar pesado, eu sei que. Então, você levantou aspectos, tanto positivos quanto negativos, e ali você se viu. Então, tá, meus aspectos positivos podem me ajudar para isso. Agora, os negativos, como eu vou lidar com isso? Aí você foi e criou estratégias para lidar com o aspecto negativo. Ó, eu vou criar uma planilha, eu vou ter que seguir essa planilha, eu vou obedecer essa planilha e vou seguir o setup. Pronto. Então, aí, por conta do seu autoconhecimento, né, e também outra questão muito importante que eu sempre trago também é acreditar no setup, né? Aí você teve o autoconhecimento e acredita na sua técnica. Pronto. Ai, meu, eu não tô confiando muito nesse, mas eu vou pôr porque a estratégia, a probabilidade de acerto é grande mesmo, que aí é o que você falou, aí dá resultado. Então, Charles, hoje em dia, né, a gente tem essa questão de imediatismo, só que a maioria das pessoas que vêm com esse olhar imediatista, elas quebram logo, né? Elas perdem muito. E aí precisa fazer esse trabalho de formiguinha mesmo. Então, a sugestão, né, que é exatamente isso que você fez, buscar o autoconhecimento e buscar estratégias que para minimizar as minhas limitações, né? Então, se eu sou muito ansiosa, eu vou fazer uma técnica de relaxamento, vou fazer um exercício. Se eu bato muito contrato e eu posso perder, comprometer minha conta, todo dia que eu terminar a operação, eu vou transferir esse dinheiro para outra conta e deixo aqui só o que eu vou gastar hoje. E aí, confiar na estratégia.
Ela não vai dar certo 100% das vezes, mas ela vai dar certo a maior parte das vezes. E é nela que eu tenho que confiar. Eu gosto de usar um exemplo, né? Para falar do setup, assim, quando eu estava no exército, a gente tinha que fazer rapel, né? Teve uma vez que a gente teve que fazer rapel e tinha uns exercícios lá que eram técnicas de sobrevivência. Então, vamos supor, se a aeronave cai na água, a gente aprende a sair vivo, né? Porque senão a gente morre, mas simplesmente porque a gente não soube fazer alguma coisa. E eles ensinavam a técnica. Eles falavam, ó, você tem que fazer assim. Charles, aí a gente treinava incessantemente. Por quê? Até aquilo ficar condicionado. Porque na hora que eu tô lá no desespero, eu não vou pensar. Na hora que eu tô tudo turvo embaixo d'água, eu não vou pensar. Então, é a técnica que vai me salvar. É a mesma coisa no mercado. Então, assim, pode ser que alguma pessoa não dá certo ali na técnica, mas a técnica salvou a maioria das vidas. É a mesma coisa no mercado. Pode ser que eu erre algumas vezes, mas a maior parte das vezes eu vou Que acertar. legal, que E é o legal. resultado que eu preciso no final do mês, né? Que legal. Danusa, deixa eu te perguntar uma coisa para a gente encerrar, então. Tá. Nós, alguns anos atrás, tivemos uma passagem, você está lembrada, não? Uma passagem? Onde Qual? nós, na Não. verdade, sentamos para operar juntos aqui, através do Skype, a gente esteve fazendo uma mentoria, você está Sim, lembrada? verdade, foi. Tô lembrada, sim, Charlão. Quero Lembro. que você conte, eu acho que nós chegamos a colocar, eu não me lembro se foi 25, 50 contratos, a gente arrumou um prejuízo, Foi. nós arrumamos um prejuízo de mais ou menos uns 5 mil reais naquela manhã, não foi? Foi Aí sim, depois Charlão. nós conseguimos virar para o 0-0, foi isso ou não? Sim, foi isso mesmo. Conta um pouco desse momento que nós passamos para o pessoal saber um pouquinho da nossa data juntos aí. Então, né, eu fui, procurei o Charlão, falei, olha, Charlão, já estou há muito tempo, mas eu não estou conseguindo fazer trade, né? Não estou fazendo day trade, não estou conseguindo. Aí o Charles, tá bom, então vamos lá. E você ligou um dia no Skype e a gente foi operar junto. Aí você falava, Danusa, bate contrato. Eu falei, Charles, eu não vou bater esse contrato, não. Vai, Danusa, bate contrato. E assim, põe 10, põe 12, põe 25. Meu Deus, eu fiquei com medo, medo. Gente, eu tremia. Fui, bati, entrei para o prejuízo, né? E aí você ia ter que começar uma live, né? Começar o pregão ali. Ele, Danusa, a gente vai recuperar isso aí. Fica aí. Aí eu, tá bom. Aí lá ao vivo aí, ó, entra aqui agora, tá? Ó, eu sabia comigo que ele tá falando, deixa eu entrar lá. Pau! E a gente gente do céu, aquele dia eu falei, quanto contrato! Então são essas coisas que a gente vai aprendendo, né, Charlão? E vai. Que E assim, legal. aí aquele dia a gente conseguiu recuperar, né? Voltou. E eu falei, misericórdia, gente do céu, que nervoso, nunca mais Valeu a faço pena para isso. você? Você saiu melhorada? Como que você se sente depois daquela ocasião? Porque você não batia muito Sim. contrato, né? Não, eu tinha medo. Então, valeu muito a pena, né? Então, muitas, né, eu falo, muitas das coisas, dos exemplos que eu dou, né, assim, da parte de psicologia, tem a técnica, mas tem muito mais a vivência, o aprendizado, né? Então, tudo que o pessoal fala, eu já passei por isso, provavelmente você já passou também, né, Charles? Medo, assim, a moça falou hoje, eu me vi há algum tempo atrás, né, de você deitar e ficar, nossa, eu perdi. Aí você acorda pensando, você acorda de madrugada, e hoje, graças a Deus, isso não acontece mais, porque aí a gente vai se policiando, vai aprendendo, vai se desenvolvendo, né? E aprendendo cada vez mais aí com o Charles, 3%, né? A planilha, nossa, aprendi bastante, foi muito bom, Que Charlão. legal, Danusa, que legal, que legal. Olha, o pessoal, você está fazendo lives à noite ali no canal, está tendo quantas pessoas, mais ou menos? Nossa, ontem foi bem legal, né? Eu encerrei assim, tinha quase 600 pessoas que tinham passado por lá, né? E o legal é que o pessoal está participando, eles têm mandado perguntas, né? Então a live ali no seu canal tá em média de 600, 700 pessoas que passam ali no canal. E você não está fazendo live no teu canal ainda, né? Ainda não, mas é um projeto que eu tô aí organizando, tô montando e a gente vou tocar isso, se Deus Que quiser. legal, quero ver esse teu canal bombando aí, porque se tem alguém com qualidade para entregar na parte psicológica e operacional também, na verdade, né? Dentro do mercado financeiro aí para quem está chegando, mesmo para quem já tem tempo de mercado, porque
Às vezes pensa que não, mas o cara tem tempo de mercado, mas também está meio surrado, está meio cansado, Sim, né? verdade. Não está conseguindo. Então, com certeza, eu acho que é um apoio que você está nos dando aí, sempre olhei dessa forma. Isso tudo veio lá, como eu estava conversando com o rapaz ontem, o Arthur Gans ali, que era a doutora Maria Alice que nós tínhamos antigamente. O primeiro que Uhum, colocou isso daí aqui no mercado foi o professor Bo Williams, né? Ele colocou a uhum, esposa dele, a doutora Maria Alice. Ela teve uma temporada, eu fazia com ela uhum, às terças-feiras, às 2 horas da tarde. Aí a gente uhum. tinha lá aula de psicologia com ela. Ela é psicóloga e eu queria operar, só que daí, pô, eu achava por bem ir lá e participar com ela, ouvir ela falar. E ela falava uns troços chatos que eu não gostava, que também tem algumas coisas que você fala que é chato, que também tem algumas coisas Aham. que eu falo que é chato, mas acontece o seguinte, essas coisas, na verdade, elas são importantes, entendeu? São, E verdade. quando eu ignoro, quando eu não dou valor, putz, meu, eu acabo só perdendo dinheiro. Então eu tenho que aprender a Uhum, valorizar esse tipo de coisa para eu poder estar evoluindo como operador, né? E você é uma sim, pessoa que vem se revelando cada dia que passa maior em todas essas condições aí do aspecto financeiro, do aspecto emocional, financeiro, para o pessoal que está no mercado. Quem quer ganhar dinheiro no mercado, quem quer trabalhar, se relacionar com o mercado de uma forma ou de outra, eu acho que foge realmente assim, apenas ao racional, precisa dessa parte emocional. Todos, sem sim. exceção, independente do tamanho do operador que eu conheço, operador de mesa, operador enfim, de várias instituições, tudo, o aspecto emocional pesa. Então, eu acho que é extremamente importante, na verdade, você se manter firme e tocar esse teu projeto, esse teu trabalho, que com certeza você vai ser reconhecido a cada dia mais no mercado. Saiba Amém. assim, quem não reconhecer, infelizmente está no caminho errado e vai acabar não conseguindo. Eu acho que precisa um pouco de cada coisa. Então, um pouco de Sim, racional, setup e tal, e um pouco de emocional, de autoconhecimento, de uma sim. cabeça forte, que é difícil, porque a cabeça é fraca, né, Danusa? É verdade, é muito. E a gente se engana, a gente se sabota com tanta facilidade, Charlão. E assim, eu primeiramente, né, quero agradecer você de verdade, porque eu não, nunca me imaginei fazendo esse trabalho, né? E assim, o quanto você, com esse olhar clínico, né? Esse olhar apurado, você foi lá, não, dá para fazer isso, né? Essa visão de empreendedor. E aí me chamou para fazer essa parceria. Então, sou muito grata e também pelo aprendizado, que muitas coisas, mesmo quando a gente não bateu aquele monte de contrato, até antes eu já tinha aprendido muita coisa com você e tudo de graça, na sua Obrigado. simplicidade, você riscando ali. Eu até falei para você do garfo de Andrews, eu ouvi, aprendi e hoje eu trabalho ali naquele canalzinho por causa de você, né? Então, coisas assim que o que eu sei, o conhecimento que eu sei da análise gráfica clássica veio de você. Que Obrigada. legal, que legal. Obrigado demais. Eu vou precisar encerrar, porque senão vai cair a live, o pessoal deve ficar preocupado Tá. que a gente perde a gravação, né? Então, eu vou te Sim, deixar em sim. 2 minutos para você encerrar, deixar uma dica, um conselho para o pessoal. Danusa Machado, né? No YouTube, né, Danusa? É Uhum. isso? Isso mesmo. À vontade. No YouTube é Danusa Machado. E assim, o meu objetivo, né, é conseguir fazer com que vocês consigam realizar o sonho, não só vocês, todos nós. E por vezes a gente não sabe, né, o que tem que ser feito muitas vezes. E aí a gente precisa de alguém de fora para mostrar, olha, para dar uma luz para a gente, só para apontar a direção e o resto a gente caminha. Então, eu acho muito importante, né, que vocês busquem esse autoconhecimento, se esforcem, dediquem-se, faça aquilo que tem que ser feito. Então, nós escolhemos o Charlão, vamos aproveitar, né, todo esse ensinamento, esse aprendizado e vamos ficar tranquilo com o que a gente tem. E mais, né, ter paciência com a gente mesmo. Muitas vezes a gente não tem paciência com a gente quer as coisas para ontem, mas tenha paciência com você, né? Não se cobre tanto, faça o que tem que ser feito dentro do seu limite, dentro das suas possibilidades, e o resultado vem, com certeza vem, né? Tá bacana, Danusa. Obrigado, Tá então. bom, Boa noite, Charlão? bom Eu descanso que para você. agradeço. Conto com você, então, amanhã. Apareça lá pelo canal, tá bom? Tá bom, com certeza. Amanhã eu tô lá, Charlão. Obrigada, Um viu? prazer enorme. Obrigado demais, Danusa. Prazer foi Obrigado meu. demais. Tchau, Fica com pessoal. Deus. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu cancelar aqui. Pronto, pessoal.
Pessoal, é isso daí, então, né? Fizemos mais um bate-papo aí hoje, então, com a Danusa Machado, psicóloga, trader, que nos ajuda dentro do canal. Ela está todas as quartas-feiras, às 20 horas. Tem o canal dela dentro do YouTube, Danusa Machado. Se vocês baterem aí, vocês vão achar. Eu acho que é um apoio, é uma coisa maravilhosa que o trabalho que ela vem fazendo para poder realmente fortalecer a cabeça de cada um de nós. Não adianta, porque qualquer ventinho que bate acaba derrubando a cabeça, já acha que não vai mais dar certo, já acha que não é esse setup, já acha que isso não é para mim e tal, e tem que se manter. Então, pô, baixar a bola de contrato, batalhar para fazer a planilha e realmente cultivar, né, esse tipo de mensagem boa, de psicologia, de manter uma cabeça forte, manter uma cabeça firme, positivismo. Acho que, poxa, para a vida, né? Não é para ser operador, mas para a vida. Você quer ser operador, você tem que ter uma positividade maior ainda, né? Então, eu não passo debaixo de uma escada, eu não tenho nada, eu não quero nada de coisa que possa me trazer algum tipo de coisa ruim. Então, eu tenho que me manter firme, me manter sólido, para não poder sofrer dentro do mercado amanhã depois. Como vocês viram aí, a fadiga da decisão é alguma coisa que eu tenho que começar a contabilizar mais. Operadores que estão trabalhando aí das 9 às 5 da tarde. Então, eu acho que você tem que saber se está tendo resultado. Se você não estiver tendo resultado, acho melhor considerar um pouquinho mais a fadiga da decisão, bem como outras coisas bem legais que a Danusa pontuou para nós aí, né? Eu batalho para tratar isso diariamente dentro do canal. A Danusa está à disposição para vocês poderem estar acompanhando ela. Enfim, fortalecer a cabeça de todos os operadores aí. Vocês sabem que eu sou partidário que o operador de mercado tem que ter tratamento de piloto de Fórmula 1, e essa parte, na verdade, da psicologia, naturalmente é fundamental, né? Tanto para o mercado financeiro quanto para a vida, né, pessoal? Então, eu estou vendo aí bastante gente, eu vi todas as mensagens de vocês, eu estava lendo o chat aí. Obrigado demais, eu fico muito feliz, né, de ter vocês aqui comigo. Vamos para o mercado amanhã. Hoje não foi tão legal. Tudo bem. Também tenho tido dias bons no mercado, graças a Deus. Então, bora para dentro deles amanhã novamente. Sexta-feira, payroll. Vamos se cuidar para não estar se machucando no mercado. Se sobreviver ao momento ruim, daqui a pouco vai entrar um momento bom. É a nossa hora. Valeu, pessoal? Fica com Deus. Boa noite a todos aí, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu, Renan. Falou, Marquinhos. Valeu, pessoal.